Pandic, esta semana é a semana importante para indicadores de inflação. A gente tem expectativa do IPCA para amanhã, também temos expectativa lá fora de dados como o CPI, o PPI, mas olhando aqui para o Brasil, e aí eu já pego o gancho que o próprio Focus tem colocado na expectativa maior de inflação, 7ª semana consecutiva de alta de inflação, a gente vê ali o presidente Lula falando em mais crédito, o que deve trazer mais pressão para a nossa inflação, né? Essas medidas que o governo pretende aí anunciar com liberação de mais crédito, incluindo até mesmo o consignado, a gente já tem uma economia aquecida que tem ali colocado muito desafio para o Banco Central. Como que você enxerga essa política, né, colocada ali com mais liberação de crédito na nossa economia? Até onde isso pode ser aí, acho que colocando, né, o banco, a política monetária numa situação cada vez mais complicada? Paula, vamos ser muito objetivo aqui. As expectativas de inflação, elas estão desancoradas até 2029. Isso significa que o Banco Central perdeu a credibilidade de trazer essa inflação em linha com a meta imposta por ele mesmo, junto com o Conselho Monetário Nacional. Então, a gente tem um Banco Central que passa a ser subserviente ao governo. O Banco Central está ajudando o governo a monetizar a dívida. E o que isso significa? Ao monetizar a dívida, a gente tem um aumento da inflação. Porque, segundo meus cálculos, e eu tenho dito isso há bastante tempo, qualquer taxa Selic inferior a 15,5% não é capaz de frear a inflação. Existem analistas que já colocam esse número perto de 20%, tá? Para uma média muito próxima de 16%. Esse seria um número necessário para frear a inflação. Eu não acredito que seja tão alto como 18%. Preciso dizer isso aqui, 18%, 20%. Para mim, 15,5% é o número. Mas eu posso estar errado, porque a gente tem frequentemente errado para menos a taxa de inflação do Brasil e o que a Selic seria necessária para frear isso. Então, é muito séria a situação, porque o que pode estar acontecendo é uma aceitação por parte do Banco Central, juntamente com o governo, uma vez que foi esse governo que colocou Galípolo na posição de presidente, e tem todos os membros do Conselho, todos os membros do Copom são pessoas associadas e colocadas na posição pelo Lula. Então nós temos uma situação que pode ser que haja, não estou afirmando que é de fato, mas pode ser que haja uma acomodação entre as necessidades de gasto do governo para mostrar alguma coisa que até agora não mostrou, essa perspectiva de conseguir gerar mais crédito, trazer, inclusive, hoje foi anunciado que são mais 200 mil casas do Minha Casa Minha Vida, que até 2026, mais de 1 milhão serão colocadas nas mãos das pessoas beneficiadas por esse processo, né? Então, isso significa que o nível de endividamento e o dinheiro em circulação faz com que a economia entre em ebulição. A gente sabe que o hiato do produto é o potencial de crescimento de uma economia, vis-à-vis os seus investimentos passados. Os investimentos passados criam o futuro, que é o presente, né? Você investe aqui para que você tenha maior condição de produzir e ter um encontro de contas entre oferta e demanda. O que acontece no Brasil hoje, a demanda é maior que a oferta em grande parte dos itens demandados, e principalmente nos serviços. Portanto, nós temos visto frequentemente o Banco Central não acertar, não trazer a economia, a inflação, em linha com a meta. Isso é muito grave. Agora, o que pode estar acontecendo e que me preocupa ainda mais é que exista um certo conluio entre governo e Banco Central, algo tácito, não algo de jure, algo assinado, que faz com que o aumento maior da inflação, essa acomodação em torno dos 5%, 5,5%, talvez 6%, na minha conta esse ano é 7%, pode ser que seja muito mais, pessoal. Uma vez que existe uma difusão gigantesca da inflação logo agora medida nos primeiros 30 dias do ano. Tá? A difusão é muito ampla, quer dizer, não tem para onde correr, principalmente com comida. Então a minha preocupação é que o governo e o Banco Central tenham um conluio, uma relação muito próxima, que não deveria existir, em que a gente está acomodando uma inflação maior do que poderia ser,
com a perspectiva de não criar uma recessão e manter isso até 2026, depois da eleição, e aí a gente vê como vai. Essa preocupação é muito parecida com o que aconteceu durante o governo da Dilma, junto com o presidente do Banco Central, Tobini, que resultou em taxa de inflação superior a 2 dígitos. A meu ver, nós rumamos de uma maneira rápida nessa direção, com a perspectiva de que o governo e o Banco Central tenham essa relação tácita, esse pacto, para que, com essa inflação maior, o nível de endividamento caia, né? Porque, essencialmente, a inflação é uma espécie de imposto em cima do endividamento. Endividamento é incorrido em níveis nominais, no entanto, grande parte do nosso endividamento está atrelado a Selic e está atrelado a IPCA, mais a Selic. Então, se a gente tem inflação que cresce e a Selic não acompanha, nós temos essencialmente uma queda de endividamento se o país cresce de uma maneira mais pronunciada. Então, a meu ver, pode ser que seja esse jogo combinado entre Banco Central e governo para evitar que exista uma recessão esse ano. Eu já calculo, se os números estiverem certos e se o Banco Central agir como deve agir, levar a taxa de juros até 15,5%, que nós devemos entrar em recessão em torno de outubro, novembro. É a minha perspectiva para esse ano, que vai em linha com vários economistas e vários bancos.